Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. Será oferecido a cada semestre atividades Academia de Liderança. São atividades extracurriculares gratuitas aos alunos da Uniso. Para falar sobre essa academia, estamos recebendo hoje o professor Dr. Rogério Augusto Profeta, pró-reitor administrativo da Uniso. Senhor Profeta, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Como de praxe, faz tempo que o senhor não vem participar do nosso programa. A gente conhece um pouco o perfil do nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse da sua graduação, da sua titulação e da sua experiência profissional. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de tratar de assuntos muito importantes para a nossa comunidade acadêmica. A respeito da minha formação, eu tenho a grata felicidade de ser formado aqui pela casa na década de 80, quando me formei na área de administração. Eu estudei administração no Lato Sensu, no mestrado, no doutorado, pude estudar nas melhores escolas que nós temos no Brasil. Eu fiz Lato Sensu, fiz na GV, eu fiz mestrado na PUC de São Paulo, fiz doutorado na USP. E esses parâmetros são muito bons para mim atualmente, porque eu consigo enxergar a nossa instituição comparativamente com essas outras instituições e posso assegurar aos nossos alunos, aos pais dos alunos, que a Uniso possibilita uma formação muito boa mesmo quando comparadas com as instituições públicas e as grandes instituições particulares. Quanto tempo de Uniso o senhor já tem? Olha, eu já tenho, estou quase perdendo as contas, mas eu acho que são 27 anos completados agora no início de março. Como funcionário Como ou desde funcionário? Aluno? Desde aluno, então, daí a coisa se 30. perde, porque eu entrei como aluno em 1981. Então, de 81 para cá, coloca aí mais 7 anos, já dá 34 para 35 anos de contato com a universidade. A experiência do senhor também acadêmica permite que o senhor faça visitas e participe de atividades em outras instituições de ensino. O senhor deu até um parâmetro que a Uniso hoje é uma referência. O senhor tem visitado, participado de reuniões como pró-reitor administrativo. Como é que hoje está o mercado universitário? Nós temos hoje instituições de excelência, privadas ou públicas, mas também a gente percebe que tem instituições de varejo. Sim. Como é que hoje, onde a Uniso está localizada? Olha, o nosso posicionamento, tanto operacional quanto estratégico, está nas instituições de nicho. O que seria uma instituição educacional de nicho? É aquela que atua em determinadas áreas e que persegue objetivamente a excelência nessas áreas. Então, nós atuamos com excelência na licenciatura, nós já temos uma boa referência nas engenharias, já temos excelente referência na área da saúde, o nosso histórico, a nossa tradição na área de negócios e de ciências sociais, por exemplo, com o direito, já tem uma tradição já assegurada. Então, é esse o caminho estratégico que nós perseguimos, é o posicionamento da Universidade de Sorocaba entre as instituições de ensino de excelência. É por isso que nós investimos maciçamente em pesquisa, em desenvolvimento de atividades que aprimorem a capacitação técnica de professores e de funcionários, porque é um caminho sem volta. A Universidade de Sorocaba jamais será uma instituição de ensino a chamada de varejo, como existem grandes grupos educacionais que trabalham no varejo. E a gente absolutamente não temos nada contra esses grupos. Só que o nosso perfil é fazer a complementação, fazer uma formação do aluno que vá além do aspecto técnico. Que nós, pela inspiração cristã, nós temos que trabalhar também valores éticos, valores morais, que são trabalhados em todos os nossos cursos, né? Então, o nosso posicionamento é definitivamente um posicionamento para uma instituição de ensino de nicho, nos colocando ao lado de outras grandes instituições que nós temos de excelência, por exemplo, que atuam no município de São Paulo, como o FGV, Mackenzie, ou mesmo no Rio, em Curitiba,
as grandes PUCs, que são referências no ensino. Quer dizer, é esse o nosso grande desafio, de estar ao lado desses grandes pares, aí, desses grandes players que são, para nós, referências, porque são muito bons naquilo que fazem. Como é que o senhor avalia também, até que o senhor fez essa opção na sua graduação, depois foi professor do curso, coordenou o curso de administração. Como é que o senhor avalia, por que o curso de administração da Uniso hoje é, sem dúvida nenhuma, um dos mais procurados e é uma referência no estado de São Paulo? A gente percebe hoje que a gente forma 2, 3 classes de abertura. Todo ano a administração é um dos cursos mais procurados. Do que vem essa característica do curso e essa procura constantemente? Não é um curso que tem altos e baixos, diferente de outros que tem um boom, que fazem, é o curso da moda. Por que a administração tem esse perfil? Fernando, eu acredito que não só a administração, mas temos vários outros cursos aqui na universidade, já temos algumas 2 ou 3 engenharias muito procuradas, arquitetura muito procurada, medicina veterinária, pedagogia e letras, que são licenciaturas em que infelizmente não recebem do governo federal e da própria estrutura educacional do país, não recebem a devida atenção. Nós temos esses cursos como referência. A administração, eu acredito que o grande diferencial que ele traz, que ele apresenta, é que primeiro é um curso que sofre modernizações, que passa por modernizações constantemente. Eu estou fora do curso, longe do curso, na coordenação desde 2007, e hoje ele é um curso que eu olho para o curso e fico pensando comigo, que bom seria se eu pudesse estar estudando nesse curso. É um curso que eu recomendo para os meus filhos. Eu falo, olha, a hora que você quiser fazer um curso adicional, outro curso de graduação, faça administração. Eu tenho certeza que você vai ser um profissional mais completo na sua área. Você não precisa deixar da sua área, mas vai completar a sua formação. Porque isso é feito com um projeto pedagógico muito bom, muito oxigenado, né? O professor Osmil, que é o coordenador do curso, é muito cuidadoso. Aliás, eu já falei para ele várias vezes, agora tenho a oportunidade de falar publicamente. Ele é um profissional de muita elevada estima aqui para a instituição, cuida do curso como uma pessoa muito dedicada, é bastante competente, conseguiu reunir um colegiado de curso bom, né? Os professores que atuam no curso são muito dedicados. Então, esse mix de pessoas competentes e abnegadas e determinadas produz resultado com bastante naturalidade. E você tocou num ponto muito interessante. Nós encontramos profissionais egressos da universidade, que já passam de 50 mil em toda a nossa história desde 1954, né, considerando o início das atividades. Nós encontramos esses profissionais em todos os lugares, seja na indústria de manufatura, seja no comércio, na prestação de serviços, nas empresas públicas. Quer dizer, essas pessoas que conhecem a Uniso, a despeito deles terem passado por aqui, como foi o meu caso antes de ser universidade, eles estão presentes em todas as camadas da sociedade, o que para nós é extremamente gratificante e para nós é uma grande abertura de portas, porque eu acredito que os profissionais da Uniso hoje têm muita facilidade de interlocução com todos esses canais, porque nós não somos um estranho, nós não somos uma personalidade nova, nós somos conhecidos em qualquer lugar que a gente vai, em Sorocaba e região, e a hora que se fala de Uniso se lembra muito positivamente da Universidade de Sorocaba. E o importante é que nós estamos em processo de franco crescimento, não só na questão numérica, mas principalmente na questão qualitativa. Eu digo com bastante segurança que hoje o nosso curso de administração, ele forma profissionais, ele prepara profissionais em nível de excelência. Tanto é que eles, ao se depararem com processos de seleção aqui em Sorocaba e região, eles são sempre muito bem-sucedidos.
E nessa preocupação da Uniso, sempre trazer novidades e, consequentemente, capacitar o aluno, o senhor também está participando do projeto intitulado Academia de Liderança. O que é esta Academia de Liderança? O que ela oferece e para quem é indicado? Então, Fernando, olha, eu acho que é muito oportuna essa sua colocação, porque ela é indicada para todos os alunos da universidade, porque a liderança é um traço que pode ser inato da pessoa, como também é um traço que pode ser trabalhado na personalidade das pessoas. E a nossa preocupação, sendo uma instituição que tem inspiração cristã, que é preocupada com valores éticos e morais e principalmente nessas condições recentes que nós estamos passando no país, nós entendemos que, além da formação técnica, nós precisamos preparar os futuros gestores da universidade, os futuros gestores das empresas, das instituições públicas, de uma forma mais completa. Então, nós montamos um programa de capacitação para esses alunos que procure dar embasamento para que ele não fique dependendo somente dos seus traços inatos. Se ele já é um líder inato, ótimo, ele vem para a academia e ele completa esses traços. Se ele tiver o que ser desenvolvido, e eu garanto para você que eu estive na primeira atividade da academia, fiquei o tempo que me foi possível e saí daí com ensinamento, sabe? Então, a liderança não é uma coisa pronta, não existe líder pronto. O líder tem que estar sempre sensível à possibilidade de se autodesenvolver. Então, eu convido os alunos, inclusive daqui a pouquinho vou falar com os alunos novamente por e-mail, porque amanhã tem a segunda atividade da Academia de Liderança, para que eles usem esse recurso. E esse recurso é um investimento que a universidade está fazendo na linha de ser excelente. Quer dizer, fazer curso de administração, de direito, de engenharia, etc., todo mundo faz. Nós temos aqui dezenas de concorrentes, mas eu tenho certeza que com o esmero que está sendo feito, com a técnica que está sendo feita, os nossos cursos aqui na universidade, nós estamos um passo além. A ponto de eu receber de uma das pessoas que participou, ela me pediu se poderia trazer um colega, 2 colegas. Eu falei, mas quem são esses colegas? Ah, um colega que estuda no lugar tal e outro que está fazendo o 3º ano do ensino médio. Eu falei, traga, porque eles vão tomar decisões mais facilmente na vida. Aquele que está numa universidade tal, e talvez ele fale, poxa, eu não vou perder tempo aqui, eu vou para a Uniso. E aquele que está no colégio, a gente quer acabar com a dúvida dele, venha para a Uniso. Venha para a Uniso que ele vai ser bem sucedido. Qual é o custo para quem participa da Academia de Liderança? Olha, como eu disse, é um investimento institucional, quer dizer, nós aprovamos essa ideia lá no conselho universitário, a partir dos colegiados de curso. Então, é um investimento institucional, quer dizer, isso gera um custo adicional para a universidade, mas que vai sair do superávit operacional da universidade. Então, para o aluno não há custo nenhum? Para o aluno não há custo nenhum e nem reflexo no custo da mensalidade dele. Porque o que a gente faz? Nós praticamos as nossas operações de forma que a universidade seja superavitária, ou seja, o que ela consegue arrecadar de valores de mensalidade, sobra um excedente para modernização de laboratório, para investimento no professor e agora tem esse viés de investimento no aluno. Então a gente espera que daqui a 10 anos, eu espero estar aqui dando entrevista para você, com equipamentos renovados, com equipamentos atualizados e falando, olha, a Academia de Liderança completou 10 anos de atividades, passaram por lá o prefeito não sei do que, o presidente da empresa não sei do que, o senador não sei quem, para que a gente mostre que aqui é para construir líderes também, não só excelentes técnicos. Por outro lado, a Uniso também tem um chamado aluno top. Esse aluno top é um prêmio de mérito para os estudantes da universidade. Como é que é feita a seleção desses considerados top, inclusive com uma solenidade logo mais que nós iremos aí premiar esses estudantes?
Qual é a importância também de a gente valorizar esses alunos? A ideia do aluno top, ela surge a partir da constatação. Como você colocou, eu tenho praticado inúmeras atividades externas à universidade por conta da minha atuação como consultor ad hoc do MEC. Então eu conheço universidades praticamente por todos os estados brasileiros. E em várias delas eu percebi iniciativas semelhantes. E agora, mais recentemente, fazendo uma missão técnica no Canadá, e o ano passado uma missão técnica no Chile, eu percebi que as universidades referenciais desses dois países, elas procuram dar visibilidade às ações dos alunos. E como é que elas fazem? Elas identificam traços naqueles alunos que possam ser ressaltados e colocam isso naturalmente com o consentimento do aluno, né? Ele precisa concordar com isso. É o nosso caso aqui também, os nossos alunos, aqui, já tive casos de um aluno, inclusive tive um nesse semestre, que ele falou: profeta, eu não queria aparecer como aluno top, porque eu já sou profissional de mercado, eu já tenho graduação, eu quero deixar o meu espaço para um outro aluno. Ele abdicou, ele estava entre os 6 do curso dele, ou entre os 3, dependendo do curso, ele abdicou da posição. Eu falei: olha, muito altruísta o que você está colocando, nós vamos apresentar um outro, mas fica aqui o nosso reconhecimento pelo seu esforço e tal. Então a gente percebe que as instituições de ensino desse nível, né, de ensino superior, elas estão preocupadas em dar visibilidade. E por que a gente quer dar visibilidade? A gente espera que o aluno enxergue nos seus pares quem são as referências, porque o aprendizado é contínuo. Ele não acontece só na relação professor e aluno, professor com funcionário, no laboratório e tal. Ela acontece no cafezinho, ela acontece dentro da van, ela acontece lá na empresa. E se o aluno consegue identificar quem são as referências dentro do curso dele, fica fácil dele se aproximar daquele aluno que teve essa distinção, e para ele poder, inclusive, se aproveitar disso, né, daquele bom relacionamento. E como é que é feita a seleção? Como é que é escolhido na turma, a indicação do professor, é uma votação? Como é que tecnicamente funciona? A gente procura fazer a escolha da forma mais objetiva que pode existir com os elementos que temos. O aluno cursa lá 5, 6 disciplinas no semestre, no final do semestre a gente faz a média aritmética disso, classifica de 1 a N. Nos cursos com menos de 100 alunos, de 1 ao 3º lugar, são premiados como aluno top. Nos cursos com mais de 100 alunos, de 1 ao 6º lugar, são premiados como aluno top. Se acontece o empate, a gente faz a diferença pela média das faltas, porque a gente aposta que a relação presencial do aluno, já que os nossos cursos são presenciais, ela possibilita muito aprendizado. Inclusive, quando você traça uma curva de regressão entre notas e faltas, você percebe que as melhores notas estão necessariamente ligadas às menores quantidades de faltas, sabe? Então a gente percebe que a interação produz o aprendizado, possibilita maior rendimento no aprendizado. Então a gente tem usado essa técnica nessas 4 edições, usamos isso objetivamente. Aproveitando a presença do professor Rogério Augusto Profeta, pró-reitor administrativo da Unilso, vamos conversar também sobre o projeto Ciência Sem Fronteira. Como é que ele funciona? Como é que o senhor avalia esse projeto Ciência Sem Fronteira, esse programa Ciência Sem Fronteira? Se o senhor já teve algum retorno de algum aluno que foi estudar fora e voltou e veio contar dessa experiência dele? Olha, o Ciência Sem Fronteiras é um programa muito feliz do governo federal para melhorar a internacionalização do país em termos de pesquisa e de educação. Hoje me consta que eles devem ter cerca de 70 mil alunos já estudando fora, deve chegar a 100 mil alunos. A gente torce para que esse programa seja continuado, porque o feedback que eu tenho, ele é muito positivo. Eu voltei recentemente dessa atividade, dessa missão técnica no Canadá, conversei lá em 6 universidades, 2 delas têm alunos nossos,
e eles colocam os alunos nossos entre os top dos alunos que eles recebem do exterior, sabe? Eles colocam alunos como muito dedicados, muito inteligentes, muito produtivos, que se envolvem com, muito sociáveis. O aluno, o brasileiro, ele é sociável por natureza, o que não é visto em algumas culturas. O nosso aluno se integra com muita facilidade. Isso é um retorno extremamente positivo. Hoje eu recebi uma visita para um intercâmbio que nós estamos fechando aí com os Estados Unidos, de uma universidade da Pensilvânia, e ela diz que tem um aluno lá de Ciências Sem Fronteiras que está entre os melhores alunos que eles têm de intercâmbio. E ela cita o Ciências Sem Fronteiras como alguma coisa muito interessante para essa universidade. Então, o que a gente pode ver? É uma iniciativa muito positiva. Os alunos que aqui na Universidade de Sorocaba, pelo menos, que se dedicam a isso, a maioria deles está entre os alunos top das nossas listas. Quer dizer, eu sinto um certo pesar quando esse aluno sai daqui, porque ele saiu dentre os nossos top, mas ele vai ser top em outra universidade. E quando ele volta com uma bagagem muito grande. E agora a gente está desenvolvendo uma alternativa nos nossos programas de mestrado e doutorado, para que a gente consiga fixar esses alunos para fazer mestrado e doutorado conosco, e não que ele volte para cá e vá fazer mestrado e doutorado em outras instituições. Por que fazer conosco? Porque os nossos programas de mestrado e doutorado também são muito bons, e às vezes o aluno nem conhece e vai para um outro programa que é correlato ao nosso. Então, poxa, se ele é bom, ele fique aqui conosco, porque seria muito interessante que ele completasse a formação aqui conosco. Qual é o critério para ser escolhido para, consequentemente, receber essa bolsa do projeto, do programa Ciências Sem Fronteira? Primeiramente, existe a necessidade de que a instituição de ensino estabeleça convênios com determinada universidade que seja do interesse do aluno. A partir disso, ele submete, via governo federal, ele se submete a um cadastro, prospecta todas as informações, um calhamaço de informações a respeito da vida acadêmica dele. O governo federal verifica se existe essa relação da Uniso com a universidade que ele pretende ir. As universidades, as americanas, as canadenses, todas nos perguntam quem é esse aluno e qual a posição dele no ranking da escola. Que isso vincula, né? Isso dá clareza do motivo do aluno top. O aluno top é uma referência para nós, porque eu consigo dizer, olha, eu tenho 200 alunos nesse curso e a posição desse aluno que você está me pedindo aí é número 5. Quer dizer, se ele for número 5 em 200 num documento formal da universidade, ele tem uma grande chance de ser aceito lá, porque essas universidades são muito meritocráticas, né? Então, se tiver um aluno lá na posição número 200 e um aluno na posição número 5 e ele só tiver uma vaga, ele vai classificar aquele do número 5 em detrimento do número 200. Professor, por outro lado, para a gente encerrar, nós estamos vivendo uma crise nacional com o assunto FIES, que é o Fundo de Repasse, onde o estudante ele faz a matrícula na faculdade, solicita um aporte financeiro do governo e, consequentemente, o governo paga a universidade e ele vai pagar o governo depois de formado. E, por outro lado, muita gente não está conseguindo renovar o FIES ou fazer o FIES. A gente vê reclamações contundentes de instituições. Agora, de quem é a culpa? O que chegou a levar a esse caos no FIES? Olha, nós temos aí 3 interventores da história, né? 3 players, 3 entidades que participam desse processo. Primeiro é o governo federal, que disponibiliza verbas para esse fim. É um programa de financiamento estudantil, é um programa porque é sem data para acabar, né? Consta ser um programa de Estado e não um programa de governo. Então ele começou acho que em 2002 ou 2003, e ele vem, se não me engano, 2002 ou 2003 com outro nome, mas era alguma coisa parecida. E ele deve ser ad eterno. Então depende desse interlocutor, governo federal, disponibilizar verbas
para isso. É lá via Ministério da Educação que essa verba é provisionada. Depois tem a segunda parte, que é a instituição. A instituição tem que estabelecer um convênio com o governo federal dizendo, olha, quero participar do FIES. Ao participar do FIES, a instituição que optar por isso, ela pode usar valores do FIES para recolhimento de uma série de impostos, ligados principalmente ao pagamento de professores e de funcionários, né? Então, a instituição estabelece o convênio e fala, tá legal, eu quero entrar nesse programa, porque me é interessante receber os alunos financiados pelo governo federal. A terceira parte é o aluno. O aluno, o que ele faz? Ele vai, num primeiro momento, vai lá no sistema do FIES, que é chamado SIS-FIES, e se cadastra como interessado por fazer o curso X, e o curso X custa tantos R$1.000 naquele semestre. O governo fala, tá bom, então deixa eu verificar se a instituição que você quer está conveniada. Verifica, está conveniado. Aí o governo, depois de receber esse aditamento, essa solicitação de aditamento do aluno, ele vem para a instituição e fala, olha, pode aditar esse aluno aqui, porque ele está pedindo esse financiamento, você tem as verbas suficientes para isso. Então, a cota, né, que a gente estabelece uma cota com o governo federal, e esse trâmite acontece. O que aconteceu especificamente nesse início de semestre? Primeiro, a morosidade do sistema, ela sempre acontece no início de cada semestre em função do volume de acessos. Hoje tem uma notícia de agora no jornal falando em 1.900.000 pessoas buscando essa intermediação do governo federal para continuar estudando. Então isso cria gargalos técnicos que eu não teria competência para dizer se esse problema é lá do INEP, do MEC, ou do sistema de comunicação, também não vem ao caso, porque para o aluno isso seria um subterfúgio. Mas que ele não consegue fechar o cadastro. Ele não está conseguindo. Até hoje, a notícia que eu tenho de agora, às 8h30 da manhã, é que menos de metade dos alunos do país inteiro conseguiram fazer esse primeiro contato com o MEC, com o FIES. Feito esse contato, o FIES fala para a gente, olha, então pode aditar esses contratos, aqui vem para nós lá uma comunicação eletrônica. Aí vem a segunda parte do problema. Na instituição de ensino, nós não conseguimos confirmar o contrato dele. Então nós temos instituições no país inteiro, eu faço parte de um grupo chamado Financies. É um grupo que envolve executivos financeiros de instituições de ensino. E eu posso dizer para vocês que em nenhuma das instituições, que tem instituições pelo Brasil todo, mais de uma centena de instituições de ensino que compõem esse grupo, em nenhuma delas está sendo possível fazer esse aditamento pela instituição de ensino, porque há falhas de comunicação. Você chega no meio do processo, o sistema cai e você não consegue fazer. Por outro lado, tem uma notícia de agora, às 11h e pouco da manhã, dizendo que o sistema vai ser mexido amanhã, no sábado, entre sábado e domingo, vai ser alterado, vai ser trocado o sistema do SIS-FIES, aprimorado, de forma que as duas pontas consigam se conversar. Aluno com o sistema para aditar e instituição com o sistema para confirmar o aditamento do aluno. Então a gente tem esperança que isso aconteça, porque é uma agonia para os alunos e para as instituições, porque a instituição também, uma vez que ela estabeleceu o seu limite de atuação na participação desse programa, ela precisa receber pelo serviço prestado. E nesse momento, hoje, a Universidade de Sorocaba está há 3 meses sem receber pelos serviços prestados relativos a 2015. Então, os nossos alunos não estão sofrendo continuidade com isso, porque nós recebemos a matrícula desse aluno e os colocamos em sala de aula. Ele não está perdendo. Ele não está perdendo. Mas ele pode, de repente, chegar a um ponto que ele vai ter que pagar essa conta? Pode, porque o aluno ele firmou um contrato de prestação de serviço com a universidade, cujo pagamento é via FIES. Se o FIES não faz esse repasse, o processo fica prejudicado, porque essas mensalidades elas são devidas.
até que ele receba o aditamento. Quando ele recebe o aditamento, o responsável pela dívida deixa de ser ele, passa a ser o FIES, e o FIES vai tratar a questão do pagamento disso com ele lá 18 meses depois de formado, tem todo um processo previsto no contrato. Mas se acontecer, por exemplo, de chegar ao final do semestre e esse impasse não ser resolvido, esse aluno vai ter dificuldades de fazer a rematrícula dele. Além da dívida que ele contraiu. Além da dívida. Né? E aí o que fica para a universidade? Para nós, fica o grande compromisso de evitar que isso aconteça em todas as esferas que nós temos ação. Então, nós temos uma associação chamada ABRUC, que é a Associação Brasileira de Universidades Comunitárias. Via ABRUC, nós estamos judicialmente, provavelmente hoje à tarde, vai ser feita uma ação judicial contra a União, no sentido de dar clareza a essas regras, porque o grande problema que aconteceu com o FIES nesse momento é que as regras no dia 29 de dezembro, sai uma portaria dizendo que o aluno teria que, para contratar FIES, teria que ter 450 pontos no Enem. O aluno fez a prova do Enem lá em novembro, quer dizer, mudou uma regra de jogo para o aluno no meio do jogo. Depois sai uma outra portaria lá no dia, acho que 2 de janeiro, dizendo que os repasses que eram mensais, que tinham atraso todos os meses, sempre teve atraso. Por isso a nossa grande preocupação em alavancar muitas matrículas via FIES. Os repasses não seriam mais de 12 parcelas, seriam de 8 parcelas. Quer dizer, mudanças de regra no meio do jogo que prejudicam as duas partes, quem está contratando e quem está conveniado. E é contra isso que nós queremos discutir com a União, porque do ponto de vista assim, no coloquial, nas reuniões lá em Brasília, nós não conseguimos nenhum caminho para resolver essa questão, sabe? Então a gente fica no impasse porque eu preciso defender o aluno desse problema. O aluno é uma parte, ele não está dando causa ao problema, porque ele está totalmente vinculado ao FIES para os pagamentos e totalmente vinculados a nós para prestação do serviço. E nós estamos vinculados ao FIES por conta do convênio. Nem eu, universidade, e nem o aluno deu causa a esse problema. E somos nós, né, essas duas partes que estão sofrendo as consequências. Agora, por que está acontecendo todo esse problema no FIES? O problema tem mais fundamentação no aspecto orçamentário da União do que qualquer outra coisa. As fontes que me levam a números mostram que o programa do FIES tem 14 bilhões para 2015 e precisaria de 24. Então, esses 10 bilhões que o programa do FIES teria que ter para renovar contratos com todos os alunos que estão na universidade hoje e para ditar contratos de alunos novos, ele não chega, falta 10 bilhões. E essa falta de dinheiro, imagino que o FIES está tentando ganhar tempo, que o governo está tentando ganhar tempo com essa situação e vai empurrando esse negócio aí e com isso criando inúmeros problemas, né? O que é uma pena. Professor, vamos esperar, aguardar que isso seja resolvido. Então ficou claro, esclarecemos a situação do FIES, que a responsabilidade da universidade, ela não existe quando o processo é de responsabilidade do governo federal. Professor Rogério Augusto Profeta, muito obrigado pela presença do senhor no nosso programa. Sucesso no trabalho que o senhor vem realizando. Muito obrigado e eu quero deixar aqui minha completa disponibilidade aos alunos. Indistintamente, todos eles têm contato direto com o reitor. Como é que faz para falar com o senhor? Reitores. O contato mais adequado que eu tenho é via e-mail. É rogerio.profeta@prof, que é a abreviação de professor, .uniso.br. Com esses alunos, com o e-mail, eu falo indistintamente com todos os alunos. Eu respondo pessoalmente meus e-mails, quer dizer, esse e-mail não passa pela minha secretária, a menos que seja necessária uma informação extra, eu transfiro para uma resposta, mas eu respondo pessoalmente os e-mails ou dou encaminhamento. E essa é a nossa preocupação. O aluno na universidade, às vezes eu recebo algum e-mail que me deixa constrangido, que ele me agradece por fazer tal coisa. E eu acho isso constrangedor porque
eu não estou fazendo favor, né? Nem eu, nem os reitores, nem os professores, nem a reitoria e os professores fazem favor em dar informações para o aluno. Faz parte da nossa obrigação, faz parte da nossa responsabilidade para conduzir a universidade àquele patamar que a gente deseja. Então, estar disponível para o aluno é fundamental. Nós vamos para um rápido intervalo. Em seguida, vamos receber a professora Rosângela Araújo, ela que é mestra em educação e uma das palestrantes da Academia de Liderança. Voltamos já. Mude o sentido das coisas, porque mais importante que ter a resposta é nunca parar de perguntar. Venha para a universidade, que orienta e incentiva a pesquisa, onde o conhecimento transforma a curiosidade em grandes descobertas. Uniso, seu futuro começa hoje. Inscreva-se. Voltamos com o programa Uniso Comunidade. Estamos recebendo agora a professora Rosângela Araújo, ela que é Master Coach e mestra em Educação da Uniso e também uma das palestrantes da Academia de Liderança, que nós falamos no bloco anterior com o professor Rogério Augusto Profeta. Senhora Rosângela, muito obrigado pela sua presença, ela já esteve aqui uma vez conosco, foi muito boas orientações e explicações, mas é sempre pertinente a gente voltar nesse mesmo assunto. Nós falamos da Academia de Liderança, a importância dela, aberta a todos os alunos da Uniso, a gente viu inclusive que tem alunos e estudantes de fora da universidade querendo frequentar e ela também está aberta para quem quiser. Você pode vir junto aí com um estudante da universidade. Vamos falar sobre orientação vocacional, professora, e o que ela é, se ela separa orientação vocacional e profissional, e o que ela trabalha? A orientação vocacional vem direcionar quais os caminhos que esse jovem ou esta pessoa vai querer buscar para a sua carreira, né? Mas principalmente a orientação vocacional, ela tem um foco em você saber quais são as suas habilidades, o que é que você tem interesse e gosta realmente de fazer para que você possa fazer uma escolha consciente da sua carreira. Nós vimos, às vezes, é só entrar na internet lá, colocar orientação vocacional, alguns testes pré-prontos, você vai preenchendo e no final das contas vai te dar uma resposta. Esses testes de internet funcionam? Então, de uma forma, eu não vou assim generalizar os testes. Aqui mesmo na nossa Academia de Liderança, eu disponibilizei 5 testes para um autoconhecimento, uma percepção mais de quais são realmente aquilo que você gosta de fazer. Então, aí só verificar aqui na universidade quais são esses testes. Existem muitas ferramentas disponíveis na internet, algumas gratuitas, outras pagas. Existem bons produtos disponibilizados, que eles trabalham os aspectos comportamentais e alguns testes de personalidade, que daí sempre sugiro que vocês procurem um profissional especializado para dar a devolutiva dos mesmos. Por isso que é importante, porque não basta você fazer, sai um resultado de uma profissão e você não tem esse retorno, né? Como a senhora falou. Esse profissional que vai ler esse teste, avaliar esse teste, e de repente, será que você, na hora que está fazendo o teste, fez de forma correta? A importância de um profissional para poder estar junto é fundamental. Sim, um profissional, ele te fará perguntas e provocará reflexões acerca de realmente o que você gosta, se é apenas algo que você gosta porque te encanta no momento, um hobby, um entretenimento, ou se é algo que você deseja verdadeiramente fazer com uma maior constância. Então, insisto, nos testes de personalidade, sempre é importante um profissional da área da psicologia. Existem outros testes, como que eu aplico, que são testes do comportamento, que são fundamentais à devolutiva em ambos os casos, né? A devolutiva, ela vai fazer com que esse profissional realmente perceba, talvez, informações que não estejam tão a nível consciente. Okay? E aí a gente percebe, professor, então como é que o jovem, ou o pai do aluno, do futuro aluno da Uniso, ou de qualquer outra escola que vai fazer um curso superior, que é aquele momento crucial, dos 16, 17 anos, 18 anos, que ele está, de repente, escolher uma profissão para o resto da vida. É um momento duro de resolver? Sim. Nós vivemos assim, essas várias diferenças de gerações. Então, o que eu percebo hoje deste jovem, ele tem uma ansiedade muito grande em saber o que ele vai ser para o resto da vida. Pesado demais, resto da vida.
O que eu entendo assim, faça hoje o que você realmente acredita, experimente e tenha um foco principalmente em concluir. Novamente, não generalizando, mas apenas como percepção, os jovens têm uma sede, uma ansiedade de que aconteça muito rápido. Então, às vezes, eles nem experimentam e nem testam realmente ver se aquilo vai ser bom. De qualquer forma, em qualquer nível da nossa vida, o autoconhecimento é fundamental. E talvez, se em algum estágio da tua vida, mesmo não sendo jovem, você achar que você pode direcionar a carreira, como foi o que eu fiz, você pode mudar que te torne mais feliz e mais pleno. E qual é uma dica hoje bem genérica, porque é importante sempre estar com um profissional do lado para poder analisar isso, mas assim, o cidadão gosta de matemática, então ele vai imaginar que ele vai para a área de exatas. Por outro lado, ele gosta da área de humanas, ele gosta de ler, gosta de escrever, então ele vai para a área de comunicação. Ou biologia, ele vai para ser médico, vai trabalhar na área de enfermagem, vai trabalhar como bioquímico. Como é que faz para poder... É lá que é uma referência ou tem nada a ver? Por exemplo, ele gosta de matemática, porém joga bem futebol. E de repente ele pode ser um excelente profissional na área de educação física. Como é que faz? Bem interessante. Primeiro, quais são as coisas que ele gosta de fazer? Isso é uma boa dica. Não necessariamente gosto de matemática, vou fazer engenharia. Gosto de escrever, então farei letras. Sim, o fato de você ter afinidade com alguns componentes, isso é fantástico. Então, assim, dicas. Não receitas prontas. Verificar as disciplinas, olhar sempre o conteúdo de um curso que tenho. É claro que 100% você não vai gostar do que vai ser aí apresentado, mas podemos aprender a trabalhar com isso. Mas algo que eu tenho observado é conhecer algum profissional que tenha dado bem nessa carreira. Perguntar para ele qual é o dia a dia, quais são realmente os obstáculos, os desafios que ele encontra. Isso é fantástico. E também pode acontecer o contrário, eu admiro muito a pessoa e eu posso confundir que, na verdade, a minha admiração são por aspectos da personalidade dela, não necessariamente a profissão que ela segue. Então, assim, investigar, buscar, pedir orientação, dicas de profissionais que estejam atuantes, que estão dando certo, e certo depende muito do que você acredita que é certo, do que eu acredito que é certo. Mas ainda insisto, o autoconhecimento. O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Qual é o ambiente? Eu gosto mais de um ambiente reservado? Eu gosto de trabalhar com muitas pessoas? Eu gosto de trabalhar com poucas pessoas? Dentro do perfil comportamental, nós trabalhamos com 4 grandes perfis. Os analistas, os planejadores, os executores e aí também os comunicadores. Então, se você tem uma tendência, um foco maior na comunicação, imagine se você trabalha num ambiente sozinho. Você vai ficar entediado brevemente. E assim por diante nos outros perfis. Esse caso de comunicação, tem um caso até de uma ex-aluna que ela era assim expansiva, comunicativa, brincalhona e pelo perfil dela, ela fazia um excelente trabalho na área de assessoria de comunicação de eventos práticos, reais, eventos que estavam acontecendo. E ela foi contratada, convidada por causa desse resultado do trabalho dela para trabalhar num escritório de uma holding. Em São Paulo, onde ela tinha que usar taier, salto alto e sentada numa sala sozinha, ela pirou. Diz que em um mês ela desistiu. Primeiro o que ela fazia era tirar o salto, quando ela estava na sala dela. E aí ela não colocava mais o salto quando ela ia de um lugar para o outro dentro do escritório, o que chamava a atenção de todo mundo. E o segundo, que o taier incomodava demais, então ela levava uma camiseta e colocava a camiseta. Enfim, não deu certo, tá, para o perfil daquela empresa com aquela característica. Por outro lado, conheci uma outra figura, que também foi a nossa aluna, ela fez educação física na universidade. Durante o curso de educação física, ela fazia halterofilismo em academia. Então, ela era forte, uma moça alta, forte, bonita. Começou a ser chamada para fazer serviço de segurança. Ela foi fazer serviço de segurança. Mas antes disso, ela havia feito um curso técnico de design. Então, ela também trabalha com design. E agora ela está fazendo um curso de fotografia, mas independente disso, ela montou uma lanchonete. Enfim, e ela é feliz. Então, ela dá conta de tudo isso um pouco. Pode acontecer isso, professora? Claro que pode. Nós somos livres para escolher o que nós queremos, né? E essa investigação, assim, neste momento me encanta trabalhar com isso. Ótimo. Quem está tendo incômodo, investiga. Verifica o que é que está acontecendo. Mas não fica sofrendo, porque não é essa a dinâmica. Eu falo, eu trabalho, eu nem sei se eu trabalho.
né? Porque eu me divirto tanto com o que eu faço, porque finalmente encontrei o que me deixa plena, o que me dá uma satisfação muito grande. Então, assim, e faço inúmeras atividades. Fico imaginando a dinâmica dessa ex-aluna. Ela falou, olha, de manhã eu faço as minhas atividades de design, tem um monte de cliente que eu atendo. À tarde eu fico na minha lanchonete e final da noite e final de semana eu faço trabalhos de segurança particular e segurança de eventos. Perfeito. Pronto, tá? Professora, por outro lado, a senhora também atua como Master Coach e Master PNL. Então, explica um pouquinho para a gente, que parece ser uma questão de moda ou não, esse Master Coach. O que é um coach? O que ele faz? Sim, realmente a gente percebe uma procura muito grande, tanto pela formação como para as pessoas. Existem ainda algumas dúvidas e barreiras com relação a isso. A formação do coach, diferentemente da psicologia, fica aqui já o meu respeito realmente aos profissionais da área psicologia. Não, como Master Coach, não tenho a pretensão de fazer o trabalho que é tão bem executado pelos profissionais. O meu foco como coach é realmente agilizar, auxiliar que as pessoas determinem um objetivo e, de uma forma acelerada, eu conduzo utilizando ferramentas que ela atinja esse objetivo, com um foco bem diferente, utilizando tanto as ferramentas do coach, e aí é lógico que eu tenho aí a vantagem de trabalhar também com a programação neurolinguística. Nos processos do coach, a gente pode perceber que as pessoas podem ter objetivos diversos, mas ela quer o quê? Acelerar o resultado. E é isso que eu faço nos atendimentos. Mas isso é com relação à atividade profissional? Não. Na relação humana, o casal... Tem nichos de mercado. Tá? Então, assim, inclusive tem coaches que se pronunciam, se divulgam com o nicho de mercado. Tá tudo bem, então eu atendo como Master Coach. Se você me procura para dizer, Rosângela, eu estou percebendo que a minha relação pessoal ela não está bem e eu quero entender que aspectos das minhas habilidades, do meu comportamento, eu posso mudar. Lembrando que é importante, quem procura o profissional do coach, ter uma definição qual o objetivo que ele quer, para que realmente ele não fique transitando e não atinja os resultados. Mas pode ser realmente um foco profissional, alguma habilidade. Eu atendo muito tímido. Então, pessoas que têm uma timidez muito grande, não conseguem fazer apresentações em público, foram promovidas em cargo de liderança e não conseguem se manifestar. Então, é lógico que, nesse caso, eu preciso investigar um pouco de onde é que vem este quadro, utilizando realmente a programação neurolinguística para que a gente programe novos comandos. Mas pode ser. Tem pessoas que se anunciam como coach para a saúde, coach de emagrecimento, coach afetivo. Eu me sinto à vontade de falar que eu sou Rosângela Araújo, Master Coach. E aí recebo as pessoas e verifico quais são os objetivos. Mas tem vários segmentos e fatias, porque é o ser humano. De repente, se eu tenho um aspecto da minha profissão para mexer, eu vou precisar investigar se isso reflete na minha vida pessoal também. Agora, professora Rosângela, com relação à formação do Master Coach, ele não é uma formação empírica. A senhora não acha que a senhora estudou para isso? Sim. Qual é a base para quem está nos acompanhando, até que queira se especializar ou queira conhecer, avaliar se aquele coach que você vai contratar para fazer uma atividade com você, ele está habilitado? Porque muitas vezes, infelizmente, como toda profissão, existem os picaretas. Sim. Obrigado pela oportunidade de falar isso. Eu sou a mudança quando fiz o coach. A minha vida realmente mudou. Os meus comportamentos mudaram, as minhas relações se tornaram mais saudáveis. Então, hoje, não falando da instituição que eu fui formada, porque é só acessar aí o meu contato, vocês verão, existem muitas escolas que fazem a formação. A minha formação, ela se deu primeiro numa formação básica, do coach, depois eu aprofundei numa hipnose ericksoniana, então eu utilizo a hipnose nos meus trabalhos e depois eu tenho a titulação máxima como Master Coach por esse mesmo instituto. Claro que não satisfeita como professora, eu quis fazer toda a formação de programação neurolinguística, que também no meu caso se deu em 3 etapas. Fiz o Practitioner, fiz o Trainer para poder ser palestrante e fiz o Master PNL. Atualmente, eu também sou trainer, formadora de coaches por uma instituição aqui no Brasil. Então, eu fui contratada em julho do ano passado e é um prazer, realmente, convidar para quem se interessar em fazer a formação. Eu acredito sim, e eu prefiro ter um olhar de que existe mercado sim. Algumas pessoas falam, Sorocaba não reconhece, porque a nossa cidade ela é maravilhosa.
Realmente, assim, você está observando para um campo que não tem, mas tem campo, tem cliente, tem possibilidade da formação. Nós falamos do coach, a senhora também agregou que a senhora é Master PNL. O que é isso? A programação neurolinguística, isso, ela é uma ferramenta que ela ajuda as pessoas a fazerem novas programações, por exemplo, de experiências não tão positivas na vida. Então, eu tenho uma imagem, um sentimento recorrente de inquietação, de sentimentos como raiva, implicância de alguma pessoa. Então, através de alguns comandos, âncoras maravilhosas e gatilhos, que são termos específicos, eu vou conseguir com que essa pessoa tenha uma nova percepção. Palavra comum da programação neurolinguística é ressignificando o fato. Eu tinha um fato que era muito recorrente, eu olhava uma pessoa e só de ter contato com ela, eu ficava todinha incomodada. Não gostava e era uma pessoa do meu âmbito profissional na época. E depois de eu ressignificar essa cena, continuo trabalhando com ela, a minha relação com ela foi construída profissionalmente, estamos juntas num projeto e ela sabe quanto é importante esse projeto para nós, que a gente tem um resultado espetacular. Quer dizer que então você tem que aprender a lidar com as pessoas, você tem que aprender a conviver com as pessoas, aprender a respeitar as pessoas, porque a gente percebe nesse relacionamento humano, muitas vezes, algumas implicâncias que a gente cria e essas implicâncias através de preconceitos e aí a relação fica totalmente deturpada. Amo essa pergunta. Nós temos que aprender a nos relacionar conosco. Primeiro com a gente. Primeiro, eu preciso entender o incômodo que eu tenho do outro está em mim, não está no outro. Então, primeiro qual é esse incômodo que eu tenho do outro? Porque com todo o respeito, e aqui é apenas uma metáfora, o outro é só o outro. É uma percepção que eu tenho do outro. É o movimento que acontece do outro. Então, primeiro, ele ecoa em mim. E o que é esse sentimento? Então, o grande mistério, que não se faz assim mistério, é você se conhecer. E eu costumo dizer assim, que eu sou uma cebola do Outback, faz sentido para você? Cada camada que eu vou tirando é uma nova descoberta que eu tenho do meu comportamento, de implicâncias que eu tenho, de outra pessoa. E isso cada vez vai ficando mais suave e sutil. E aí o coach é esse profissional que pode ajudar e ele consegue ajudar a perceber e a mudar tudo isso? Eu falo que o meu foco no trabalho do coach é resultado. Eu tenho um tempo determinado com o meu coach, que é o que chamamos, e o trabalho que eu faço são 10 sessões. E cada sessão será atribuído ações, tarefas, como ele quiser, para ele alcançar e mudar esse comportamento. Isso é uma atividade profissional que a senhora desenvolve, mas, por outro lado, enquanto professora, a senhora é extremamente reconhecida, a gente fala isso, tive na outra oportunidade comentando, estou com a professora permanentemente nas formaturas, onde ela é convidada sempre como a professora homenageada, sempre como a paraninfa da turma. A senhora leva essas informações, além do termo pejorativo até, além de dar aula, a senhora usa desses artifícios nas suas aulas, com as mais variadas turmas que estimulam o aluno e eles reconhecem isso na senhora? Para mim... Quando que a senhora percebeu que isso era importante? Eu estou no ensino superior há 15 anos. E eu lembro que na infância eu brincava eu queria ser professora. Eu acho que já estava lá, estava tudo lá. Eu amo o que eu faço. Então, assim, o coach, eu não fiz só como uma atividade que me gera recursos, e gera recursos. E fico muito grata por isso. Mas não é. Houve uma transformação na minha vida. As minhas aulas melhoraram. As minhas relações melhoraram e sim, eu falo que eu não dou aula, eu vendo aula. Mas eu vou além. Eu gosto de ficar com os alunos no horário de intervalo e tem uma grande diferença. Eu não sou íntima do meu aluno, eu sou próxima dele. Eu estou acessível, ele pode realmente consultar, verificar. Porque o que me encanta é ver o desenvolvimento humano. Isso é uma coisa assim que me transforma. E com relação a ser homenageado de paraninfa, eu acho que é o sonho de todo ser humano, né? Ser reconhecido, notado e amado. E isso é resultado de um trabalho realmente de dedicação. Eu gosto realmente do que eu faço. E cada vez mais, existe primeiro um constrangimento, porque as pessoas aí perguntam, ou talvez nem tenha mais, né? Porque está tão bom do jeito que eu estou trabalhando, e que eu percebo que os alunos ficam gratos e passa anos, eles falam, nossa, professora, aquela dica que a senhora deu em aula, eu sei que aquele toque foi para mim. Talvez sim, talvez não.
Não Mas sei nem dizer. serviu. Mas serviu, ele estava naquele momento, ele acolheu, e se esse ser humano seguiu em frente e evoluiu, gratidão, está tudo bem. Isso é uma dica que, de repente, também é passada nesta academia que a Uniso montou e, consequentemente, nessa academia de liderança, é informado, orientado e transmitido isso a quem está lá? Bom, como fui eu a palestrante da abertura do evento, sim. Procurei realmente comentar com os que estavam presentes, um público bem interessante, acho que acredito que nós aqui da universidade queremos a participação, no sábado de manhã, aí dos alunos. Eu recebi vários e-mails, realmente pedindo aí as dicas. Eles entenderam, sim, o caminho. Dei uma tranquilizada no aspecto da ansiedade, porque eles vêm querendo tudo, o mundo, e é 1, 2, 3, já porque não aconteceu. Uma bela iniciativa da universidade, eu espero que isso se multiplique, que os alunos tenham acesso, os programas continuam, porque esse papel, assim como eu, outros profissionais que estão trabalhando da academia, tem realmente esse foco, a determinação de que o aluno venha, permaneça, se abra e siga aí em frente, procurando ser o mais pleno possível. Professora, a gente está chegando ao fim do programa. Quem quiser conversar com a senhora, saber mais sobre Master Coach, saber sobre a Academia de Liderança da Uniso, como é a forma mais fácil de conversar? Pode me contatar pelo e-mail da universidade, que é rosangela.araújo@prof.uniso.br ou contato@roaraújo.com.br. Quero também já dizer aqui que o estudo, ele continua sempre. Eu sou exemplo disso como aluna. Em 2015 eu estou estudando uma nova ferramenta, que com certeza eu já estou colhendo o resultado, que é homeostase quântica informacional. Me aguardem. Tudo bem, traremos a senhora para falar sobre isso numa próxima oportunidade. Obrigado, professora. Sucesso para a senhora no trabalho que desenvolve. Gratidão. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa página lá no Facebook, curta lá, é o Uniso Comunidade. E agora você pode também rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube. Basta acessar no YouTube Uniso Comunidade. Agradecemos a audiência e até o próximo programa. Até lá!